Para frente, vamos sentar mais para cá. Nós vamos começar a nossa reunião. Para iniciar, nós vamos começar com o Clóvis e Ivone. A cara de Clóvis. Bom, gente, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? A paróquia São Sebastião acolhe vocês e a gente gostaria muito de que vocês agora, neste momento, se aquietassem no coração, se pusessem da maneira mais confortável possível para vocês se sentirem bem acolhidos na casa do Senhor. Nós vamos fazer a leitura hoje do Evangelho. Está em João 10, dos versículos 31 ao 42. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Tá bom? Vamos ficar de pé um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. João 10, do 31 ao 42. Amém? Proclamação do Evangelho segundo Jesus Cristo. De Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão.
e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: Jesus ou João não realizou nenhum sinal, mas o que ele diz a respeito dele. Mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade, e muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, nessa passagem aí, é um momento assim que nos leva a refletir. Nós vamos interiorizar essa mensagem de Jesus, o porquê que esses judeus queriam tanto prender Jesus, o que eles julgavam Jesus. Nenhum deles reconheciam que Jesus era filho de Deus. Para eles, Jesus era um mero sábio. Às vezes pregava as palavras, às vezes fazia mágicas, como diziam eles. E para nós, como a gente vê Jesus? Esse momento que nós estamos passando agora, esses 40 dias que nós estamos vivenciando essa quaresma, é um momento propício para isso, para nós voltarmos para dentro de nós mesmos e tentar enxergar o que Deus quer nos falar através dessa passagem aqui hoje e por qual motivo Ele nos deu o seu Filho aqui no mundo. Por uma prova de amor maior que esse não há. Quem de nós aqui seria capaz de doar o seu filho para ser tão julgado, tão apedrejado? Deus não mandou Jesus aqui na terra para ser condenado. Ao contrário, Ele mandou seu filho porque Ele queria que nós, humanos, nós, homens, criaturas criadas por Deus, também pudéssemos ser agraciados de viver com o Filho do próprio Deus. E o que a gente faz? Será se Jesus voltasse hoje, nós não faríamos com Ele os mesmos julgamentos que foram feitos há anos atrás? Com certeza. Será se a gente realmente crê que Deus nos criou para o amor, enquanto a gente vê tanta desumanidade, tanta injustiça? A quem nós apedrejamos? Às vezes a gente joga pedra no próprio irmão. E quando a gente faz isso, é o próprio Jesus que a gente também está fazendo. Então, esse momento de reflexão aqui para a gente agora nos faz querer crescer um pouco mais na fé. Talvez vocês tenham, talvez não, mas todos nós estamos vendo que todas as imagens estão cobertas. E neste momento a gente fica se pensando assim: isso aqui é como se diz, é só para poder falar, constar, que não pode ter imagem à vista? Ou será
motivo da cobertura das imagens é para que a gente realmente olhe para o Cristo como nosso verdadeiro Salvador. Porque se a gente estivesse vendo a imagem do Cristo ali, seria mais fácil, né? Mas enquanto a gente não vê a imagem dele, é pela fé que a gente é movido. Para que a gente também saiba, né, que depois desse momento de quaresma, dessa vivência toda, a gente também saiba realmente continuar enxergando Cristo como nosso Salvador, e não naquele momento só lá na cruz. Amém? Agradecemos, né, Clóvis e Ivone, por essa reflexão, principalmente nesse momento. Para quem ainda não nos conhece, sou a Elisa. E o Geraldo. Estamos coordenadores da Comissão da Pastoral Familiar da Arquidiocese. Pedimos de antemão já desculpa, né, por mudanças intempestivas da questão do dia, mas por questões, né, de sintonia e unidade com a nossa arquidiocese, a gente atende, né? E aí, então vamos. Hoje nós temos bastante coisas para a gente seguir aqui, até mesmo porque nós temos novidades para apresentar para vocês. No mês passado, estivemos uma reunião grande que incluiu todos os coordenadores de todos os movimentos, e a gente apresentou a questão da estrutura, mas a gente quer reforçar aqui e apresentar um ente, né, que é um núcleo de formação e espiritualidade. Gostaria que os casais viessem aqui na frente, por favor. O núcleo de formação e espiritualidade, que é o NFE, que está ali, ó, ligado ao bispo, ao casal coordenador e ao assessor eclesiástico, é um grupo que vai estar aqui na frente, que tem coordenadores e casais que vêm de caminhadas da pastoral familiar. Fica aqui, porque vocês vão se apresentar. Que vem da caminhada pastoral familiar de bastante experiência. A maioria aqui, quase todos, já foram da comissão arquidiocesana. Então é muito jovem, né, gente? Coisa mais linda. Então, assim, são casais que continuam sua caminhada e que querem dar mais para a pastoral. Passaram por toda uma formação do INAPAF, de formação para realmente serem agentes formadores de outros casais, outros agentes da pastoral familiar. E eles vão estar nos ajudando muito em toda essa caminhada aqui que a gente já começou nas reuniões dentro de cada paróquia. Então nós vamos passar para eles apresentarem nome, de que paróquia, por favor. Passaram para a gente primeiro. Boa noite. Júnior. Vanessa. Nós estamos na posição de coordenadores do Núcleo de Formação e Espiritualidade, né? Nós já estivemos na posição que vocês estão como coordenadores paroquiais, depois nós assumimos também, um tempo atrás, fazemos membros da Comissão Arquidiocesana também, e nós afastamos para se capacitar, nos formar, para podermos estar implementando aqui na nossa arquidiocese o Núcleo de Formação e Espiritualidade, que muito desde a época que a gente estava como coordenadores da comissão, a gente tinha essa vontade de estar nos apoiando a comissão, apoiando as paróquias e os agentes, porque é uma das missões do curso do Núcleo de Formação e Espiritualidade. Mas para a gente dar continuidade, eu vou deixar passar os casais para os casais apresentarem também. Clóvis, Ivone,
Nós temos 23 anos de casado. Um filho. E estamos na coordenação da pastoral em São Sebastião. E vice-coordenadores na pastoral arquidiocesana. Regi. Aninha. Somos da paróquia São Sebastião. Bé. E nós somos da paróquia São João Batista. Roberto. Micheline, somos da paróquia São Sebastião. Leonel. Bia. Nós somos da paróquia São Pedro Apóstolo. Fred, se registraram minha esposa, ela não pôde vir, que ela está ficando com o pai dela que está adoentado no hospital, ela vai dormir lá essa noite. E nós somos da paróquia de Santa Rita de Cássia. Então, juntamente com a comissão arquidiocesana, né, o casal coordenador da comissão da Arquidiocese da Pastoral Familiar, que é Geraldo Denise, nos convidaram, né, para fazermos parte desse núcleo, né, e nós estamos nessa missão também como coordenadores para estar em ligação com o núcleo regional no Regional Leste 2 da Pastoral Familiar. Então, juntamente, nós vamos estar com eles, apoiando-os, né, na formação dos casais, porque a missão dos agentes da Pastoral Familiar é a evangelização das famílias, mas para tanto a gente está bem informado, bem preparado para fazer uma boa missão, e é isso que a gente vai tentar ajudar junto com eles nessa missão, apoiando-os, né? Então, quando precisarem de alguma formação, alguma coisa, faça contato com eles e eles vão estar em contato com a gente. Se a gente puder apoiá-los, a gente vai poder. Se a gente não conseguir, a gente leva para o regional e faz o caminho de volta, né? Juntamente com o nosso diretor espiritual, o padre Brígido, né? Fazemos parte dessa comissão. Gente, é uma honra realmente tê-los, né, com a gente. É mais uma força nessa evangelização de famílias. A gente está gravando, a gente vai mandar a filmagem para os casais que estão lá longe, que é onde que a gente vai muito, né, gente? E a gente precisa realmente fortalecer cada vez mais. Agradecemos de coração, viu? Vou pedir desculpa porque a gente tem um outro compromisso, então nós vamos ausentar dessa reunião, mas nós estamos à disposição através de Anelisa, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigado. Muito bom, né, gente? Então, dando continuidade, antes de a gente passar, vem cá, Luiz Fernando. Luiz Fernando e Carol, lembra que a gente, na última reunião, a gente apresentou que a gente estava sem secretários? Vem se apresentar sem a Carol. Boa noite, meu nome é Luiz. A Carol não pôde vir porque é catequista e hoje é o último dia da catequese, mas nós estamos à disposição para poder somar e ajudar no que for preciso. Paróquia São João Paulo II, bem perto de vocês aqui. Bom, seja bem-vindo, né, gente? Que bom, muito bom. Bem, a gente está trazendo esse outro slide para a gente reforçar aquilo que a gente já começou a fazer dentro de cada paróquia. Lembrando que dentro da nossa estrutura da pastoral familiar, dentro de cada setores, dentro lá em cada paróquia de vocês, nós temos lá no pré, o EAC, o EMAC, o ENFIC, preparação de noivos, no pós, a gente está de amarelo, ó, o recém-casados, o SCC, que a gente trabalha com a interação com o SCC nacional. Lá no casos especiais, SC, Bom Pastor e preparação de casos consensuais. Tá? Aí o que acontece? Quando a gente passou para vocês o diagnóstico, lembra o diagnóstico que cada um de vocês responderam? Muitos já estamos com 41, viu, Padre Brígido? Dos 69, nós já temos 41 paróquias que responderam. E através dessa resposta de vocês,
sabemos hoje pela resposta, e é isso que, através da resposta de vocês, que foi possível a gente estar organizando. Olha só, nós temos, tá, sem pergunta, para 2025, quais os movimentos pretendem implantar na sua paróquia? Vocês responderam que 9 paróquias querem EAC, 5 paróquias para 2005 querem MAC, 7 querem FIC, 5 querem preparação de noivos, 9 querem ECC, 16 querem recém-casados, 7 querem bom pastor, 7 querem EC, isso. Ou seja, diante dessa demanda de vocês, o que nós fizemos foi nos organizarmos, né? O que a gente precisa, então, lembra que a gente falou que a gente precisa ir na ponta. Como que nós nos organizamos? Nós estamos fazendo reuniões primeiro com o setor pré-matrimônio, que é com todos os movimentos, né? É a ACMAC, EFIC, preparação de noivos. Não, pode passar. Depois eu volto nisso aí. Sim. Nessa primeira preparação, a gente, diante do que vocês responderam, o que a gente vai buscar igual? Qual que é o objetivo dessa reunião? Bem, tentar realmente articular para que fortaleça a pastoral familiar e implante os movimentos que estão precisando. Então, na primeira reunião, a gente já tem algumas deliberações. A primeira reunião foi sábado agora. Olha o que temos lá, de apadrinhamentos do EAC. Nós temos que a paróquia São João Paulo II ficou de passar as informações a respeito do apadrinhamento que já está em andamento. Não é isso? Dizem que lá, quem é João Paulo II? Isso, que já está bem avançado e já está próximo. O MAC. Ficou que o São Judas poderia apadrinhar Rosa Mística e Santos Reis, até mesmo porque nós temos poucos MACs que estão ativos, tá ok? Encontro do MAC em São Judas em setembro. Nossa Senhora do Carmo apadrinhar São João Batista e São José Operário, e Mãe Rainha vai apadrinhar Sagrada Família e Menino Jesus de Prata. E como que ficou o EFIC? O EFIC a gente só tem 2 que estão ativos na nossa arquidiocese. Então nós temos um desafio grande para quem está ativo, que é o São Judas, que a primeira demanda é verificar a possibilidade de apadrinhar Nossa Senhora do Carmo, e a Nossa Senhora do Carmo depois apadrinha a Mãe Rainha. Por que a gente vai passar essa apresentação para vocês? O que a gente está falando, né? É muito importante que vocês, enquanto coordenadores, acompanhem isso. E que vocês também estejam nessas reuniões. A gente passou para vocês. A gente vai ter no sábado, olhem para mim. No próximo sábado vai ser na Rosa Mística, que é as foranias daquela região lá, e depois vai ser no São Francisco de Assis, com as foranias lá. Então é importante porque de lá estão saindo deliberações. Não esqueçam, gente, acredito que essa resposta que vocês colocaram no diagnóstico também está em consonância com o pároco de vocês. Nós estamos partindo desse princípio. Muitos responderam mediante também o que o pároco colocou. Muitos foram então o próprio pároco que respondeu. Então, o que acontece? Então, aqui tem uma manifestação do que vocês desejam. Vamos conseguir fazer tudo isso esse ano? Não. Nós vamos, até mesmo porque um outro desafio é quem vai apadrinhar. Muitas vezes, por exemplo, se a gente for ver o EFIC, nós temos 2 na arquidiocese. Imagina, no máximo que eles conseguem é um apadrinhamento por ano, porque eles têm um encontro deles também, tá? E além disso,
depois que a gente delibera nessas reuniões, a próxima função aí já é com a coordenação da comissão, que vai sentar com cada pároco que vai, da paróquia que vai apadrinhar. Ele que tem que estar de comum acordo, beleza? Porque a gente não pode trazer nenhum prejuízo para a paróquia nenhuma. Então nós temos que estar, mas a gente está caminhando direitinho com o clero, né, padre? Está dando certo. Então assim, a gente vai fazendo a nossa parte, vai caminhando, tenho certeza que muitos vão, né, abraçar. Às vezes a gente não consegue abraçar esse ano, vai ser ano que vem, no outro, mas uma hora vai dar certo. Próximo. Quero passar aqui umas orientações, tá? Até mesmo para vocês já ficarem atentos sobre isso, né? Para quem tá indo apadrinhar e para quem está precisando receber esses movimentos. E também isso é válido para os recém-casados, para o EC, tá? Então, olha só, para apadrinhamento é necessário que já tenha a equipe dirigente de tios formados. Ou seja, bem, na reunião a gente vai falar assim: ok, vocês querem, mas vocês têm que ter os tios que vão ser os tios que vão coordenar. Entendeu? Se não tiver equipe, não adianta, não é? Não adianta. Outra coisa, ter definição de pastas. Por exemplo, EAC, MAC, eles também são tudo igual ao SCC. Finanças, secretaria, e assim vai, são 5 pastas, só o INFIC que são 3, tá? Definir o local do encontro e data, importantíssimo isso, gente, porque a gente está tendo maior dificuldade de encontrar data nos lugares que a gente gostaria que fosse. EAC, por exemplo, e MAC, que geralmente são muitos jovens e adolescentes, então é muito difícil encontrar datas. Então, assim, se querem esse ano, tem algumas que às vezes leva um ano para preparar. Essa preparação às vezes demora mesmo, mas temos que iniciar, certo? Os tios deverão vivenciar o encontro antes do apadrinhamento. Então, se definiu, por exemplo, definiu que Enfique de São Judas vai apadrinhar, não lembro mais, Nossa Senhora do Carmo. Então, eles passou o encontro, foi agora, olha só, pois é. Ou seja, tem que agora vivenciar em uma outra paróquia, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E o movimento padrinho deverá recebê-los nas 3 primeiras reuniões pós-encontro, tá? Que a gente segue aí. O afilhado será responsável por todas as despesas do encontro. Padrinho não tem conta não. Deverá organizar a logística e transporte da equipe, tanto para o encontro quanto para as 3 primeiras reuniões pós-encontro, podendo ser sistema de carona ou um veículo específico para tal. Ou seja, se a gente vai organizar e quer implantar tal movimento, então nós temos que organizar tudo, até mesmo dar condição para aquela paróquia que vai apadrinhar, que já está fazendo para a gente todo um trabalho de doação, que eles, né, têm todas as condições para trabalhar. Próximo. Bem, a equipe central de adolescentes e jovens, tá? Isso a gente está falando do pré, será formada na 3ª reunião pós-encontro, após os tios observarem os jovens que vivenciaram o encontro. Não precisa necessariamente ter, não. Precisamos ter apenas os casais que vão acompanhá-los. Precisa, beleza? Aí eles vão vivenciar o encontro e aí vocês escolhem depois. Manter o sigilo do encontro e deverá ter reuniões de implantação com os coordenadores do setor pré-matrimonial arquidiocesano, coordenador paroquial da paróquia, da pastoral familiar e tios dirigentes de ambas as paróquias. Então tem todo um alinhamento, tá? Então assim, deixa eu ver o que tem depois.
coração. Então fiquem atentos a essas orientações, né? Eu sei a dificuldade que é de encontrar casais agentes, né? Então a gente orienta que realmente nesse momento vocês concentrem bastante nesses movimentos para que a gente possa crescer, que a gente possa implantar toda a pastoral familiar em todas as paróquias. A gente tem um déficit muito grande de acolher a juventude, tá? Tem poucos MACs e poucos ENFICs, pouquíssimos. Então, lembra os números que eu falei para vocês, né? Então, assim, nós precisamos acolher nossos jovens. Nossos jovens estão aí fora, não estão com a gente, não estão na igreja. Nós não estamos acolhendo eles para eles, né, caminhar, entender o quanto que é bom viver em família, ser acolhido, né? Então, essa é a missão nossa, tá? Essa é a missão nossa. Outra ideia que a gente tem é acolhimento, né, dos casos especiais, que logo a gente vai estar tratando. Preparação de noivos é a mesma coisa aqui do casos consensuais. Isso eu já falei, só estou repetindo aqui para ficar bem gravado. Preparação de noivos, casos consensuais é a mesma coisa, e permanecer com 10 encontros nas casas dos agentes. O comprovante de conclusão da preparação não tem mais validade, desde que se case com a mesma pessoa. Mudando da noiva e do noivo, deverá fazer uma nova preparação. Na última reunião da preparação de noivos, os agentes deverão convidar um agente no caso dos noivos, um agente do recém-casados. E no caso dos casos consensuais, é um casal do SCC. Por que isso, gente? Uma vez que eles casam, eles vão lá para o SCC, nos casos consensuais. Noivos vai para os recém-casados. E essa última reunião é para quê? Para que eles possam ser motivados à caminhada, tá? Não esqueçam disso. Pronto. Bem, essa parte eu vou mandar para vocês. São as próximas reuniões, né? Eu lembrei de cabeça, viu? Dia 26, pode passar. É lá no Rosa Mística. Vou passar novamente no grupo. Tanto esse quanto o outro que eu vou passar aí, a gente sempre faz ofício para todas as paróquias. Então, todos os párocos estão sabendo dessa programação. Não só os párocos, mas também os vigários forâneos. Porque como a gente juntou foranias, então a gente também comunicou eles, tá? São Francisco de Assis no dia 10/5, com essas paróquias próximas. Tá? E agora a gente vai começar, e aí então aqui é para o pessoal de fora. Tem gente que captou Enéas. Né? Levanta a mão aí, muito bom, sejam bem-vindos. Quem mais é de fora? Muito bem, a gente agradece imensamente, viu? A presença de vocês. E aí a gente vai começar então as formações, as reuniões externas. Acabamos de mandar isso, se apresentem. Meu nome é Alonso, sou de Capelense. Nós estamos assumindo a coordenação da pastoral familiar da nossa cidade. Muito bom. Meu nome é Elsa e aí viemos aqui para aprender, né? Reaprender as coisas, como é que estamos assim na caminhada, né? E retomando de novo, o Padre nos deu essa missão lá em Capelense e a gente vendo o que a gente pode ajudar, né? Retomando todo esse trabalho da pastoral. Lourdes. E nós estamos com eles, né, para a gente estar ajudando a implantar, né, os outros setores lá em Capitão. A gente, sejam bem-vindos à família, né, da pastoral familiar.
terminou de falar aqui, ele é um casal forâneo da nossa USC. Muito jóia. Então, mas nós vamos estar com vocês. Também lá, nós vamos lá na ponta também, tá? No dia, olha só, dia 24 a gente vai estar com o pessoal da região de Brasília, de Minas, Florani, ali daquela região, Ponto Chique, essas cidades todas aí. Próximo. Dia 24, vão ser 2 equipes. O pessoal do núcleo de formação das casais vão nos ajudar. Então a gente vai ter 2 equipes, uma para uma região e outra para outra. Nós e outros lá que também vão estar juntos. Lá na região de Bocaiúva, dia 24 também, próximo. Na região de Bocaiúva não, ainda é só Bocaiúva, vocês viram ali, né? Francisco Dumont, Francisco Sá, Piririba. Aí, dia 14, na região ali de Juramento, Itacambira, Terra Branca, próximo. Também dia 14, na região de Coração de Jesus. Vou lá comer biscoito na minha sogra. Ai, ai. Dia 28, na região de Gromogol e Catanés, dia 28. Mas nós vamos mandar essa apresentação, viu? Beleza? Só para lembrar. E o último é na região de Taiobeiras. Aí vou tomar café lá na casa da família do meu pai. É Padre Cristo. Então tá bom. Gente, por que a gente está apresentando isso? Porque realmente a gente tem toda uma caminhada, né? Então a gente pede paciência, nós vamos lá na ponta, a gente não consegue de todos agora nesse primeiro rodada. Depois que a gente fizer todo esse trabalho, que é ver quem precisa, onde que precisa implantar, aí sim a gente vai na paróquia. Aí a gente vai especificamente na paróquia, se for precisar implantar desde o início, local que não tem pastoral familiar, porque tem, viu gente? Local que não tem pastoral familiar, então nós vamos lá implantar, viu? E quem sabe a gente leva alguns de vocês aí que já têm experiência para ajudar. Né, Aline? Vamos lá para a vez? Passa aí, gente. Bem, gente. E por fim, antes de passar sobre a blusa, volta lá. E por fim, a última fala nossa é sobre os subsídios e cartilhas, tá? Isso. O que acontece? A gente tem algumas cartilhas aqui. Quem tiver interesse pode estar procurando aqui agora no final, Elvis e Cris. Nós temos cartilhas do EAC, do MAC e do ENFIC para estar vendendo, tá? As demais a gente ainda não tem, ainda vamos ter que pedir para fazer. No entanto, também, nós vamos ter uma colaboração também, e aí a gente vai estar orientando melhor no segundo momento, que são os subsídios nacionais, muito ricos, tá? Quem tem procurado, amor? Quem tem procurado muito a gente, nessas duas aqui, ó, essas 3 primeiras nós temos aqui, tá? São esses subsídios mesmo. São as últimas atualizações. Para o ano que vem, quem sabe, sai atualizações, mais atualizações. Este aqui, de namorados, são roteiros, que falando sobre reuniões pós-encontro. Tá? Muito bom, é nacional, a gente recomenda muito. Coisa também são esses 2 aqui, que também são roteiros para recém-casados. Eles têm aquelas reuniões depois do encontro. O que se fazer? Aqui nesses 2 volumes, excelente. Cadê, tia? Aí a preparação
homossexuais são estes. Esses aqui são os mais procurados, nós não temos e vamos mandar fazer. E aí, logo que tiver, a gente vai estar passando para vocês, tá? E do Bom Pastor, da Arquidiocese é esse, está bem completo, mas tem o complementar também, uma parte complementar do nacional. Agora, o Bom Pastor, a gente vai começar numa outra reunião, porque a gente tem uma proposta, né? Porque como são poucos e, na verdade, só tem um ativo, então o desafio é diferente. Bem, perguntas sobre essa parte? Dúvidas? Perguntem, gente, porque vocês ficam me perguntando no privado, Dúvidas? Eu gostaria muito que para cada coordenador que está nos ouvindo, que está aqui, tá? Hoje a gente está gravando e vamos disponibilizar para todos por causa do desencontro de ontem. Mas para os coordenadores dentro de Montes Claros, nós não vamos disponibilizar na próxima reunião. Tá ok? Sempre vai ser disponibilizado só para o pessoal externo. Porque o presencial, né, que é o que a gente requer e a gente espera que um dia vocês estejam aqui também. Então vamos chamar aqui então Elvis e Cris. Pode vir falar para a gente sobre a nossa parte financeira, né? Porque vocês viram que nós vamos viajar e nós não temos dinheiro. Não é, Elvis? Nós não temos dinheiro não, então como que nós vamos fazer igual vocês? Como que nós vamos fazer para fazer tudo isso? Para começar, a blusa. A blusa não é só tanto por causa do dinheiro, é porque na verdade todo mundo fica perguntando para a gente: Anelisa, tem blusa, tem blusa. Bem, a ideia foi trazer de modo mais simples aquilo que já é adotado no nacional, tá? A diferença é só atrás, que tem falando qual é a arquidiocese, tá ok? E a ideia é que a gente possa pegar um número maior, não é isso? De blusas, porque fica barato para a gente e para vocês. Porque todas as vezes, às vezes a cada 6 meses, vocês trocam de agente. Às vezes acontece isso. Aí toda vez não tem blusa, não é isso? Então a ideia é a gente concentrar na comissão, na arquidiocese, para que a gente realmente possamos estar atendendo e, de certa forma, também arrecadando um pouquinho. Nesse caso é só um pouquinho. Boa noite, Elvis. Boa noite, Cris. Nós estamos aí junto com os casais aí, né, nessa missão aí da pastoral familiar aqui de Diocese de Montes Claros, né? E como o Ana falou, os desafios são muito grandes, né? E a gente tem muita coisa para fazer, principalmente externamente, né? E nós não temos recurso para isso. Por isso a gente conta muito com o apoio, com o entendimento, né, principalmente de cada um de vocês, para estarem nos ajudando, né? Tem viagens que a equipe vai fazer também para o Regional Leste 2, que demanda também um recurso mais alto, um valor maior, né? Então, a gente conta muito aí com o apoio de cada um de vocês para estar nos ajudando nessa caminhada aí, né? Que é a missão nossa de estar evangelizando todas as famílias, principalmente as famílias, né, externas a Montes Claros, né, que precisa muito da gente estar visitando eles, fazendo um trabalho com eles também. Em relação à blusa, igual a Ana falou, a gente espera, né, que vocês façam adesão a ela, e o valor que a gente está propondo em torno de R$ 38, né, a blusa. E os casais que tiverem interesse, passassem os agentes das palavras de vocês, agora passando para a gente, o seu tamanho, né? A gente pede pelo menos 50% antecipado e os outros 50%
na entrega. É isso? A gente pensa também que talvez facilite para vocês a gente criar um link, né? Mandar, vocês já informam a quantidade, os tamanhos, né? Por paróquia também, porque vão levar para os agentes, né? Quem tem interesse de adquirir, e aí a gente consegue montar, né, um pedido maior também. Né? Esse objetivo da blusa não é a arrecadação, exatamente, né? Esse é mais para unificar, para que todos os agentes, né, tenham identificação da pastoral familiar e que fique de uma forma unificada também, porque cada paróquia tem o seu modelo, né? Então a gente pensou num modelo, a gente ainda vai ajustar algumas coisas ali, né? Assim que finalizar, a gente vai mandar lá no grupo e juntamente com o link já para fazer os pedidos também. Bom, gente, então normalmente esse casal chama casal pidão, né? Então vamos pedir. Então nós estamos também fazendo uma ação, que é uma ação de uma feijoada, sabe? Nós vamos fazer lá na paróquia São Francisco de Assis. E a gente vai fazer essa feijoada para arrecadação de recursos no dia 7/6. Então, nós estamos aqui com um bloquinho com 10 cartelas para cada. E isso. Cada paróquia, eu imaginei que pegasse pelo menos uma, né? Mas se acharem que pode pegar mais de uma, ótimo, vai ser bom demais. Então, eu peço de coração que vocês possam estar nos ajudando aí. Inclusive, se tiver possibilidade de doação também, né? Dos ingredientes também para fazer a feijoada. A gente não tirar desse recurso aqui para estar comprando. Para aquelas pessoas que às vezes tem conhecimento, né, com alguém que possa estar doando, que possa, né? Fale para a gente, para nós estarmos doando, para nos ajudar. Então, eu e Cris, nós vamos lá no final com os bloquinhos, né? Aquelas paróquias que puderem nos ajudar, nos procurem, por favor, para estar pegando com a gente. Beleza? O ideal é que a gente já consiga retornar com esses carnês vendidos, né, na próxima reunião, que será maio. Porque maio a gente já tem essas viagens aí externas e a gente tem que custear, né? E até o momento a gente não tem ainda renda financeira nenhuma, né? Então a gente conta com a colaboração de todos vocês, né, para nos ajudar, porque só eu e ela, só a comissão a gente não consegue, né, fazer. Então a gente precisa mesmo do apoio de cada um de vocês, né? Vocês representando as paróquias, os agentes, né? Toda a comunidade. Eu acho pouco ser só um. Eu acho pouco ser só um. Olha, eu vi que São Judas, eu sei que lá são 45 casais, né? E isso só numa paróquia. Eu acho que cada um tem que pegar 2, né, gente? Para que a gente possa arrecadar logo. E essa é só a primeira feijoada. A gente dessa vez está só por causa dessa experiência. Na verdade, a gente quer. São quantos só? 300 só. A gente quer fazer 1000 da próxima vez. Né, Padre Cristo? Já que vai fazer todo o esforço, faz 1000 logo, porque se cada paróquia pegar 169. Beleza? Precisamos muito. Vanelisa. Ó. A feijoada, exatamente, né? Ela vai ser preparada lá na paróquia, no salão paroquial, né? Da São Francisco de Assis, que é no Edgar Pereira, e de César, até às 14 horas, cada um vai lá com o tio. Não, é para retirada. É para retirada, exatamente, para não ter essa questão de dificuldade, né? Que a gente tem disponibilidade para entregar. Annelise. Mas poderia concentrar nos coordenadores para ir lá pegar. Pode organizar, no caso, cada paróquia, né? Lá organiza uma pessoa, vai lá e pega para todos, né? Por exemplo, nesse sentido. Mas assim, para a gente ter essa responsabilidade de entrega já fica um pouco mais difícil, né? São muitos. Só uma dica.
Só uma dica, lá na nossa paróquia a gente faz muita feijoada. É melhor fazer 2 de 500, porque a gente fez de 800, foi muito sofrido mesmo. O padre assustou. A gente fez uma de 800, mas é melhor fazer 2 de 500 do que uma de 1000. Na realidade, a gente pretende fazer 300, né? Apesar que eu fiz 500 bilhetes, para a gente experimentar e ver como que faz. A outra questão, gente, rápido aqui, é o seguinte: falamos que nós não temos recurso e contamos com o apoio de cada um. Na outra comissão, eles fizeram um trabalho e até implantaram um sistema que deu certo e é uma forma da gente fazer uma arrecadação também. Nós fizemos também um carnezinho de contribuição mensal. A gente queria ver com vocês a possibilidade, né, de cada paróquia estar nos ajudando mensalmente. Uma contribuição nós colocamos R$20, R$30. Eu acho que não perde, né, para cada paróquia. Na nossa, por exemplo, quando nós já fomos coordenadores paroquiais também, a gente diminuía isso para cada agente pastoral, dava R$2, R$3 para cada um. Acho que por mês não vai pesar para ninguém, não. Então, se vocês também puderem estar nos ajudando, daí já é um recurso que a gente vai ter mensal, a gente pode contar com esse recurso mensalmente, vai nos ajudar muito. Então seria uma contribuição mensal, né, de cada paróquia de R$30. É obrigatório? Não. Isso aí é o coração de cada um, né, que se tocar e achar que pode estar nos ajudando também, a gente vai agradecer muito, está muito grato. E falando das despesas, não é só as viagens que a gente vai ter, né? Vai ter aí a Semana da Família, que a gente também tem que viajar, né? Lá para Bocaiúva, tem algumas coisas que a gente tem que organizar. Então a gente precisa também desse apoio, né? Porque só a comissão não consegue, né, arcar com essas despesas aí que a gente vai ter. Então tem várias outras também, né, propostas para a gente desenvolver esse ano. E por isso que a gente precisa realmente de um apoio de vocês. E as cartilhas que estão com a gente, que a Ana Ana falou, para quem tiver interesse, para nos procurar aqui, R$15 cada um, que é o mesmo valor que nós compramos agora, que a Ana comprou as outras aqui para a gente, com esse mesmo valor, está repassando o mesmo custo. Perguntas? Certinho? Então tá bom, pode distribuir para todo mundo. Oi, pode distribuir para todo mundo. Abre vídeo, faz favor. Então, gente, não esqueçam que essas cartilhas a gente quer subsídios. A gente vai estar também levando em todas as reuniões, tá ok? Boa noite, gente. Tudo bem? Paz bem? Que bom estarmos aqui, né? Vivendo esse tempo bonito da nossa igreja, além desse tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, esse ano jubilar, o Jubileu da Esperança. E uma das coisas interessantes do Jubileu é não perdermos o foco em Cristo Jesus. Esse Cristo que é o rosto misericordioso de Deus. Não perdendo o foco em Jesus e não deixando ninguém para trás. Como é importante na diocese nós temos a pastoral, uma pastoral organizada. E a gente percebe que nós estamos indo a grandes passos, né, dentro da pastoral familiar. Mas é importante nós termos em mente o pensamento de que nós somos uma igreja na arquidiocese, e que cada paróquia tem a sua importância. Por isso, não deixarmos ninguém para trás, não deixarmos nenhuma paróquia para trás. E para isso é preciso que nós possamos vivenciar essa unidade, estarmos em comunhão. Eu penso aqui hoje, né? Nós estamos aqui as representações de várias paróquias da sede da diocese.
não apenas os outros puderem vir. Porque a presença manifesta muito a nossa comunhão, né? Enquanto em compensação nós somos aí lá do Capitães, né? A presença é pessoal. Então a gente buscar essa unidade nossa, essa comunhão nossa. E essa unidade, essa comunhão, não só de aparência, eu tenho falado muito por onde eu passo, que muitas vezes nós vivemos uma unidade, uma comunhão pastoral, eclesial, paroquial, muitas vezes de aparência. Nós não podemos viver de aparência. Nós temos que viver de forma concreta. Nós estamos todos na mesma luta, na mesma barca. Nós estamos todos com um único objetivo. Qual o objetivo? Trabalharmos pela família. Para que, de fato, a família continue ocupando o seu lugar na sociedade. Então, que nós possamos, além de buscarmos hoje várias ações, que estão sendo propostas, também intensificarmos a nossa oração pela nossa pastoral. Que bom se cada paróquia, na medida do possível, com seus agentes, também dobrarem os joelhos, rezando pela pastoral, rezando pelo heroísmo da nossa pastoral. No ano passado, nosso pastor, Dom José, na caminhada, na abertura da Semana Nacional da Família, aliás, no encerramento da abertura da missa da Catedral, ele falava sobre uma pastoral familiar forte, aguerrida. E conversando com alguns da comissão, o Geraldo Luiz, eu falo que nós, não sei se aqui a maioria são jovens, nós vivemos um auge muito grande da pastoral familiar. Quando o nosso Alencar estava à frente da coordenação, então foi um auge, foi o apogeu da pastoral familiar. Não sei se alguns lembram desse tempo, mas era muito bom, era uma coisa gratificante, uma alegria, coisa que nós estamos vendo agora, começando sem desprestigiar nenhuma comissão, mas a gente está percebendo essa alegria, naqueles que estão fazendo parte, naqueles que estão à frente lá nas paróquias, na base, a gente percebe essa alegria. E essa alegria possa contagiar os outros. Também a mesma coisa os padres, a gente percebe também uma afeição pela pastoral familiar. Não porque o bispo está pedindo, mas eles estão percebendo, de fato, a necessidade de uma pastoral familiar bem organizada, bem estruturada nas paróquias. Então, que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. Importante, a gente já frisou aqui, essa unidade com o pacto. O pacto está lá na ponta, essa unidade, essa presença, e buscarmos de fato vivermos essa comunhão. Alguém já elencou aqui sobre, o nome Elvis e Cris, sobre a Semana Nacional da Família. Então, vamos ver se nós nos organizamos desde já para a nossa presença lá no Santuário do Senhor Confio. Eu penso, acredito que a comissão também está pensando, a gente fazer uma grande romaria, uma grande romaria. Se desde já nós começarmos a organizar lá na paróquia, já pedi Dimas e Josi, para que já possa estar olhando ônibus, tudo, já começarmos a disponibilizar as passagens, para que o povo possa, para que as famílias, os casais possam participar, já representar. Então, desde já vai incentivando a abertura da Semana Nacional da Família lá no Santuário do Senhor Confio. Beleza, gente? Que Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, Sexta, uma reunião, mas tudo bem, Deus é maior. Mas beleza, eu estava lá sentado lá no fundo, e aí, não, estava quase surgindo, ok. Mas eu percebendo o tempo está passando muito rápido para a gente, passando muito rápido.
Eu conheci a Maciel, eu senti, né? E aí percebendo, gente, quantas pessoas aqui, quantos casais aqui, eu já fui pago nas paróquias, né? Então, é gratificante a gente ver hoje, né, a presença de vocês aqui conosco, nos ajudando mais uma vez, né, nessa condução dessa pastoral. Que Deus abençoe vocês. Viu? Um abraço, fique com Deus. Uma oração, Caterine, nós somos da paróquia de Divino Espírito Santo. Temos 3 filhos. Nós somos no setor pós-matrimônio. Depois dessas palavras, né? A gente só quer agradecer mesmo pela presença de cada um de vocês, né? A gente está entrando nessa semana maior, que é a Semana Santa. Então, que Deus possa fortalecer a cada um de nós, né? Que Ele possa nos abençoar as nossas famílias, a nossa volta para casa, nosso fim de semana. E agradecer a vocês também pelo apoio, pedimos que vocês estejam junto com a gente nessa caminhada. E é só isso mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificar Deus nas vossas vidas, tenhamos uma boa noite, um bom final de semana, um bom início de Semana Santa, uma boa Páscoa para todos. Amém? Eu digo que o tempo está passando tão rápido, o Padre Capitão Enéas, o administrador Procopio, que é outro Capitão Enéas, pegou por olho.